Senhoras e senhores, estamos de volta, porque nesta quarta-feira, Campeonato Brasileiro, pedreiraça para o São Paulo no Morumbi, enfrenta o Grêmio que está animado, investiu, está com o time bom, está com expectativa de trazer um bom resultado do Morumbi, levar um bom resultado do Morumbi, e estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre essa partida. Será que vai ter mudança na escalação? Tem jogo contra a Ponte Preta no fim de semana? Mas o São Paulo está focado no Brasileiro, Morumbis. O São Paulo precisa ser forte em casa. Muito bem, Arnaldo. É um jogo bem pedreiro, hein? Totalmente. Eu acho que a melhora do Grêmio em relação ao ano passado, em todos os aspectos, né, estruturais, investimento, comissão técnica, time, o São Paulo experimentou um pouquinho disso quando perdeu para o Grêmio em Porto Alegre no segundo turno do ano passado, mas o time de hoje do adversário está muito mais forte. E o São Paulo, no início bom de brasileiro, vai ter muitas dificuldades. Não digo que o Grêmio seja tão forte como o Flamengo, mas eu acho que o grau de dificuldade, pelas circunstâncias, vai ser parecido com o da estreia. Vocês aí nos comentários, o que vocês acham, hein? Como é que deveria ser a escalação? Com Lucas, com 3 Lucas, Luciano e Caleri ou com 2? Como que deveria ser? Tem uma expectativa que eu acho que deveria ser freada, mas tem uma empolgação. A hora é a hora do trio. A hora do trio jogar. Lucas, Luciano e Caleri, todo mundo junto. Lucas jogou bem lá contra o Primavera, tudo bem, era contra o Primavera. Deu entrevista, falou: tô pronto, quero ser titular, tal. Só que tem Lucas e Caleri. Tem Luciano e Caleri. Luciano não sai do time, não deve sair mesmo, o melhor jogador do time. E o Caleri, que também voltou bem. Mas agora tem gente falando: não, tem que ter todo mundo. Vamos lá no 3-4-3, sei lá, com 3 atacantes, Lucas como terceiro homem do meio-campo. É uma tentação do São Paulo. Eu acho meio perigosa, mas enfim. E aí? Eu acho que é uma tentação, claro, são os 3 jogadores mais badalados do time, né? Embora o Marcos Antônio esteja quase atingindo esse grau, né? Mas a gente tem que entender também que acho que todas as boas partidas que o São Paulo fez com o Crespo foram com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio, né? E nesse ano, particularmente, 3 zagueiros e Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, o que faria com que apenas 2 vagas restassem ao ataque, né? Normalmente, Luciano e Caleri, que, aliás, foram 2 caras que não começaram jogando contra o Primavera, né? Então, o Caleri vem fazendo esse revezamento, ora começa um jogo, ora fica no banco. Hoje seria, contra o Grêmio, seria, na verdade, a hora de começar, né, jogando. E em relação ao Luciano, que entrou no intervalo contra o Primavera também. O Lucas foi aquele que jogou mais. Aliás, foi o jogo que ele mais jogou no gramado encharcado, né? Então, eu acho que o Lucas passa a ser, vai a cada jogo, uma boa alternativa, uma alternativa cada vez melhor, mas acho que ainda não é o caso dos 3 juntos, ainda mais contra o adversário que o São Paulo vai jogar, né? Eu acho que o São Paulo deveria jogar no sistema que jogou contra o Flamengo, né? Na estreia do Brasileiro, com Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho e o Caleri e Luciano na frente, com o Lucas sendo a principal opção para o segundo tempo. Eu imagino que seja melhor essa estrutura, mas, de fato, a cada boa atuação do Lucas, essa foi a melhor, cria-se essa expectativa dos 3 juntos. Essa discussão já existia desde a época do Zubeldia, né? Ou até da época do Dorival. Na época do Dorival, o Lucas chegou, ocupou o lugar do Luciano, o Luciano foi para o banco, mas o Lucas estava numa outra rotação, tinha outros jogadores, o Nestor e o Rato ajudavam na composição. E depois, com o Zubeldia, é que existiu exatamente essa tentativa de juntá-los. O Zubeldia juntou durante um tempo o Lucas mais aberto, o Luciano mais atrás do Caleri, mas agora é outro momento, outro tempo, outro time, outro técnico e tudo mais. Então, acho que é uma coisa um pouquinho mais para frente, Tironi. Talvez para o jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, no final de semana. E só em relação ao São Paulo ainda, é possível que o São Paulo tenha
uma ausência significativa que ninguém divulgou ainda, mas eu pesquei pelo último jogo, pelos treinos, pelas imagens. Eu não vi em nenhum momento o Arboleda, que já foi poupado do último jogo, né, contra o Primavera. Que para mim seria uma ausência muito grande, ainda mais contra um time que tem um centroavante como o Grêmio tem, que é o Carlos Vinícius. Né? Para mim, o Arboleda é disparado o melhor zagueiro do São Paulo. Se ele não jogar, a possibilidade maior é mantendo o trio de zagueiros o Ferrarese, que até teve alguns bons momentos contra o Primavera, jogar com Alan Franco e Sabino, que voltaria. Mas o Arboleda, para mim, é um dos principais jogadores do time, embora o São Paulo tenha lá 6 zagueiros, ele é o zagueiro. E foi contra o Santos e contra o Flamengo, talvez um dos melhores, se não o melhor jogador do time, nas 2 partidas, né? Do brasileiro. Aí seria Sabino, Alan Franco e Ferrarese, né? Possivelmente, que já voltou contra mais chances para o Ferrarese do que para o Tolói, né? Olha. E aí a possível volta do Mike à ala direita é uma possibilidade. Agora são 3 laterais direitos disputando. Mike foi preservado contra o Primavera também como Arboleda, mas treinou normalmente essa semana, né? Então, e Enzo do outro lado. E Enzo possivelmente do outro lado. Eu achei estranho o Enzo jogar o tempo todo contra o Grêmio, né? Mas foi necessário e acho que ele não mexeria ali. É um jogador mais de confiança do Crespo. Bom, e com relação ao Grêmio, investiu, tá com grana, tá confiante. Talvez o Grêmio mais confiante dos últimos tempos aí, né? É um Grêmio novo rico, né? O Grêmio tinha já feito na última janela contratações de peso, né? Trouxe o William, o Carlos Vinícius, 2 jogadores da Premier League. Carlos Vinícius vem sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro nos últimos tempos. No jogo anterior com o São Paulo, na Arena Grêmio, fez os 2 gols da vitória. Tem feito gols direto. É um jogador, é um tanque, um jogador muito bom. Fez 3 gols contra o Botafogo na última rodada. E o Luiz Castro, que é também uma atração nova, né? O técnico desse ano, que é o técnico que comandou o Botafogo, é um técnico ofensivo, gosta de jogar com 2 pontas, né? Um deles é o Amuso, né? Que já fez um bom jogo contra o São Paulo no passado, e o outro é o TT. Esse jovem jogador foi revelado no Grêmio, mas mal jogou aqui, foi contratado por 6 milhões de euros. O Grêmio ainda contratou 2 volantes titulares do Racing. O Grêmio fez mais de 7 contratações. O Everton, goleiro do Palmeiras, 7 contratações de peso para a temporada. Fora o técnico, caro, né? Então, fora o Luiz Castro. E nesse jogo com o São Paulo, ele tem a volta do teu time principal, né? O Arthur, por exemplo, que não tinha jogado contra o Novo Hamburgo, que estava suspenso, está em boas condições, deve jogar. Então, o Grêmio vai ser um Grêmio, e é um Grêmio com 3 atacantes, que é aquele sistema que incomoda a sobra de quem joga com 3 zagueiros. Vamos ver como o São Paulo se encaixaria, né? Mas vai ser um duelo bem difícil, bem complicado. Bem difícil, é daqueles jogos que são jogos grandes, né? Quando um time, São Paulo, ganha um jogo desse, ele se coloca já não para o campeonato, vai ser campeão, não é isso, mas ele se coloca em outro lugar. Ele fala, bom, aqui no Morumbi vai ser duro ganhar, ganhamos do Flamengo, aqui no Morumbi o negócio vai pegar, né? Se fosse concordo plenamente, e acho assim, diante das circunstâncias do adversário e tal, eu nem acho o empate um resultado expressivo, mas ganhar significaria, como você falou, ganhei do Flamengo na primeira rodada, empatei com o Santos na Vila e ganhei do Grêmio super reforçado na terceira rodada. Seria um início... As tais 8 rodadas do Guardiola. Você começa bem, você tem um campeonato que você pode... Porque depois o São Paulo tem até um caminho que não é tão... Que assim, teoricamente, vai pegar o Curitiba, vai pegar o Chapecoense em sequência. Então, fazer 3 pontos amanhã era muito importante, 1-0, que seja, sei lá como. Não pode precisar muito ganhar. Tem parcial de ingresso? Como é que tá? Isso também é uma outra coisa que joga contra, né? Depois de alguns jogos com grande público no Morumbi, não foram divulgadas as parciais de ingresso, o que indica um público menor do que vem acontecendo, sempre assim. O ingresso do brasileiro é mais caro do que o do paulista, o jogo é 21h30, tem TV aberta, os caras não levam isso em consideração. Eu fico maluco. Tem chovido todo dia. Tem chovido todo dia, né? E acho que aquele meu
meu público mínimo para jogos no Morumbi, 30 mil, dificilmente será atingido. Uma pena, porque eu acho que era um jogo... E isso faz falta. Com certeza, a turma do Grêmio vai estar lá presente. E acho que o São Paulo erra muito nesses detalhes. Sinceramente, eu perco as energias com isso, sinceramente. Muda presidente, entra presidente, é a mesma pouca atenção a detalhes, inclusive em relação à escala de arbitragem que vem por aí. Pois é, quem vai apitar, hein? É o irmão ruim do Wilton Pereira Sampaio, né? O Sávio Pereira Sampaio, que é um dos árbitros, talvez um dos piores árbitros do quadro, eu acho, o principal, né? Então, eu acho que não está em boas mãos. Como esteve, eu acho que o jogo do São Paulo com o Flamengo foi bem apitado pelo Wilton, e lá na Vila Belmiro também foi bem apitado pelo Daronco, do jeito Daronco de ser. Agora, eu acho que a escala já deixou a desejar. Muito bem. Pô, fiquei mal com essa história mas ninguém presta atenção no detalhe. Na hora do jogo, os caras vão descobrir, né? Que não vai gente. Bom, jogo 9h30 da noite. A vitória do São Paulo seria muito, mas muito importante mesmo. Mas vai ser osso. E estaremos lá. E depois do jogo vai ter o quê? Live aqui no canal, lá direto do Morumbis, do posto avançado. E o São Paulo, para finalizar, pouco mais de 3 semanas para acabar a janela, não está conseguindo contratar ninguém. Decidiu negociar o Alisson, está com dificuldade de negociar o Alisson, está difícil. É incrível a gente perceber que em um ano o Grêmio investe, sabe-se lá como, no time de futebol, e o São Paulo não consegue investir, né? Isso tá nesse jogo. Se tivesse um outro jogo entre os dois daqui a um mês, o Grêmio estaria ainda mais forte com os reforços contratados, e o São Paulo continua sem conseguir nenhum jogador do meio campo para frente. De fato, chama muito atenção nesse novo governo Maciz, que tem várias preocupações, vários problemas mesmo para resolver. O time de futebol só teve como reforço até agora, entre aspas, o Rafinha, né, como coordenador de futebol. Vou repetir o que eu venho falando lá. Está perguntando aqui e falando do Marcos Antônio. Eu tenho informações, mas quem tem apuração desde ontem aqui é o nosso bravo Felipe aqui, não vou atropelar Felipe? Ele. Não, vou jogar algumas informações que eu tenho aqui e eu passo para o Hernan aqui. O São Paulo tem conversas em andamento para renovar o contrato do Marcos Antônio, até para afastar esse assédio do Flamengo que vem rolando nas últimas semanas. O Flamengo vem constantemente tentando a contratação do Marcos Antônio, conversando, tentando convencer, e prepara uma investida para o meio do ano. O São Paulo, por sua vez, não tem interesse nenhum em negociar o Marcos Antônio, tanto com o Flamengo como outro clube brasileiro. E até essa informação que o Hernan trouxe no Fala Fonte recentemente, dessa preferência de compra, rolou com uma estratégia, um mecanismo ali do São Paulo de tentar afastar o Flamengo. Falou, tá bom, ó, você quer o Marcos Antônio? Se a gente for negociar, tem essa preferência. Mas o São Paulo não quer negociar o Marcos Antônio, trata ele como peça fundamental do projeto do clube para os próximos anos e tem a intenção ali, conversando hoje mais cedo, de prolongar o contrato até 2030, mais ou menos, do Marcos Antônio e dar um aumento salarial. Então é essa a questão. O Flamengo tem muito interesse, vem conversando com o jogador e seu staff, mas o São Paulo ele tenta se resguardar e quer oferecer essa renovação contratual, aumentando salário e tudo mais, para deixar o Marcos Antônio à vontade no clube. Ele também quer ficar, ele tá tranquilo e tudo mais, mas a gente sabe que o assédio do Flamengo é muito grande. Quando tem uma concorrência, um assédio do Flamengo... Sim, e o São Paulo sabe desses contatos constantes do Flamengo para tentar contratar o Marcos Antônio. Então, ele tenta se resguardar para não correr riscos no mercado, vamos dizer assim. Tem esse risco, Hernan? O São Paulo montou uma estratégia, né? O São Paulo tem trabalhado com uma espécie de estratégia. Primeiro você atrai quem quer levar o teu jogador. E como o São Paulo fez? Foi conversar com o Flamengo, oferecendo essa opção de compra ou essa preferência de compra. Num primeiro momento, a conversa era através do Alan. Eu te ofereço aqui e aí você me dá o quê? Uma compensação nesse negócio com o Alan. Só que o Alan foi pro Corinthians. E aí você tira um pouco o pé. Uhum. A multa já era colocada alta para mercado nacional, que é de 600 milhões de reais.
Então, isso já dava uma dificultada na história. Então, o segundo passo enquanto você tinha essa negociação com o Flamengo, e você recusava a proposta do Flamengo, porque o Flamengo chegou com 7,5 de euros, mais o Alan. Enquanto você recusava essa proposta, você ganhava tempo, dando ao Flamengo uma opção de comprar o jogador, se tivesse uma proposta de fora, essa tal opção de compra ou essa tal preferência de compra. E nisso você vai costurando com o jogador, nesse meio tempo você vai costurando com o jogador o quê? Essa renovação de contrato ou essa antecipação de contrato. Muitas pessoas falam em renovação de contrato, mas na verdade é uma antecipação de contrato. Por quê? Porque ele já é jogador de São Paulo, só que hoje ele está sob contrato de empréstimo. Então, como o São Paulo vai comprar o jogador em junho, já está certo com a Lazio, seria uma antecipação de contrato. E aí você prolonga, faz o contrato maior, dá o salário maior, uma luva maior e uma premiação maior. E o São Paulo, ontem, né, teve uma conversa com o Marcos Antônio e disse para ele: aqui você tem um projeto para ser ídolo do São Paulo. Aqui você tem um projeto para se transformar num jogador de seleção brasileira. Aqui você tem um projeto para ser um jogador para ficar na parede da história do clube. Um protagonismo, um protagonista do clube, que você já é hoje. E o torcedor já te enxerga como protagonista. No Flamengo ele precisaria começar do zero, praticamente. E brigar por vaga no time. Um time que é cheio de estrelas. Então o São Paulo trabalha duelando com o Flamengo, tentando se proteger e proteger o seu ativo, que o assédio é muito grande. E nesse meio tempo, quando você briga com o Flamengo, é um quebra-cabeça de bastidores, você vai ganhando a confiança e dando ao teu ativo a confiança de que no São Paulo você vai ter um projeto e você vai ser um protagonista e você vai ter um projeto para você se transformar num ídolo no São Paulo. Então o São Paulo espera avançar nessa semana para fechar esse contrato definitivo e anunciar esse contrato novo com o Marcos Antônio. Então, aí acaba a história. Então o São Paulo pretende até já anunciar isso, fechar, assinar e anunciar para se proteger desse assédio. Até porque no meio do ano é esperado que o Flamengo faça uma investida para o Marcos Antônio, porque é um desejo muito grande da comissão técnica, o Boto já conhece, e são contatos frequentes. O Flamengo tenta conversa com o Marcos Antônio, seu staff, e o São Paulo não dá para dizer que teme, mas sabe que a concorrência é muito forte, o Flamengo tem muito poder nos bastidores, e até como o Hernan falou aqui, quer antecipar essas questões, dar esse aumento salarial e valorizar o Marcos Antônio, como ele merece dentro do clube. Posso ler algumas mensagens aqui? Não. Então não vou ler. Tô brincando, pode ler sim, vai. Então vou ler. Não. Marcos Antônio virou craque agora, mandou o Rafael. Não, mas quem acompanha o Marcos Antônio bom jogador, sabe que ele... Assim, ele ficou muito pouco tempo ele se destacou muito em Xerém. Ele ficou pouco tempo no Fluminense. Ah, ele era do Flu? Eu não sabia. E aí ele vai para Europa. Atlético, acho que jogou no Atlético Paranaense também, se eu não me engano. Ele vai para Europa e aí na Europa ele começa a se destacar. Sei. Ele começa a se destacar. Ele é bom jogador, gente. E aí ele tem passagem na Grécia e aí ele vai para o mercado maior que é Lazio. Então assim, ele é um jogador que praticamente o futebol dele, o desenvolvimento dele tático, técnico, é praticamente todo na Europa. Aí ele vem para o São Paulo, e é curioso isso, porque ele chega com o Zubeldia. E no entendimento de jogo do Zubeldia, o Marcos Antônio não encaixava. Tanto que o Zubeldia tem uma entrevista coletiva, se eu não me engano, que ele é perguntado sobre o Marcos Antônio, e o Zubeldia fala, hoje quem encaixa melhor é o Lisieiro, por exemplo. Sei. Então, assim, óbvio que não estou aqui, pelo amor de Deus, apontando o dedo para o Zubeldia. Não, mas você vê que assim, como para cada treinador o jogador funciona. E com o Crespo, ele foi se desenvolvendo no ano passado, foi virando jogador importante, e nessa virada de temporada, com a chegada do Danielzinho, mandaram aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Aqui o Pedro mandou isso, ó. Marcos Antônio e o Danielzinho encaixaram muito bem. Até Parece porque que nasceram para jogar juntos. O Danielzinho dá mais liberdade pro Marcos Antônio também, né? Josué Mineiro. E assim, ó, com a diferença, além dessa liberdade, o Danielzinho é um cara que também pisa na área.
fez gol já, né? O Danielzinho pisa na área e faz gol. Fez gol contra o Flamengo. Eu tava vendo aqui os números do Marcos Antônio, até curioso aqui. Ele tem 64 jogos pro São Paulo, ele não marcou gol ainda. Não, mas ele não é um fazedor de gols, o Marcos Antônio. Ele é o cara que constrói a jogada e chega lá na frente para dar o último passe também. Então ele vem para construir a jogada, e chega lá na frente para dar o último passe. Daqui a pouco o Hernan e o Felipe falam da entrevista do Alan. Sim, vai ser mais pro final do Alan, e a gente tem que falar do Martínez também. Martínez. Tá, mas pessoal, like aí, ó, Felipe, pede like pra temos gente. Aí, vai? Vamos... 600. Cara, ó, vamos fazer uma meta hoje aqui? 1.400 likes. 1.500. 1.500 você faz o quê hoje? Não, você vai ter faço 1.500. nada. Não. Nada. Amanhã você vem com cabelo diferente. Não, que cabelo diferente. Não, você corta aqui do lado. Faz o degradê. Você lança o degradê do lado, pode ser? Acabei de cortar o cabelo. Não, mas lança o degradê. Não. É da moda. Não tem nada. A gente tá pedindo like só o cara pro não quer conteúdo cortar ser o cabelo. compartilhado. Eu não vou fazer nada, pessoal. Não vou passar vergonha nenhuma. Não é vergonha, corte degradê. Não, degradê nada. Degradê já tá aqui em cima, já tá bem degradê já. Não precisa de mais. É o seguinte, o Hernan, da questão da camisa teve alguma novidade? Não, assim, vamos lá. O São Paulo está tendo que resolver isso aí nos bastidores, né? Porque acabou virando um abacaxi para descascar. Não conseguiram me dizer qual que é a data certa, precisa do lançamento. Tá. Tem uma situação que é importante a gente citar, que assim, lembra que a gente mostrou ontem uma camisa que vazou na segunda-feira. Aquela que vazou que tem o símbolo... Tem muita gente, loja, revendedora, que já recebeu a camisa, né? Ah, é? Tipo, a camisa já foi produzida, né? Ah, mas aí não dá para voltar atrás. Não, então, esse é o problema. Como é que você vai... Isso aí gera para o clube um prejuízo. Não dá para voltar atrás. Gera para o clube um prejuízo muito grande. Porque a camisa ela é desenhada e ela é aprovada pelo clube. Claro. Isso passa pelo marketing, isso passa por várias áreas das gestões do clube. E vamos falar assim, ó, teve uma mudança em várias áreas do São Paulo? Sim. Com a saída do Casares? Sim. E isso passou, à época, pela gestão Casares. Então, assim, vamos falar diretamente do marketing do São Paulo? Eduardo Toni não se pronunciou até agora. O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, até agora não se pronunciou sobre isso. O São Paulo Futebol Clube até agora não se pronunciou. Os conselheiros estão pressionando o presidente Henri Massis? Sim. Há uma situação em curso? Sim. A New Balance está esperando o que vai fazer, porque tudo que foi feito ali teve a aprovação, a marca está esperando. É a patrocinadora, é a fornecedora oficial de material esportivo do clube, tem um contrato assinado. Claro. Né? E ela só produziu as camisas depois que o uniforme foi aprovado. Aprovado pelo clube. Não ia fazer de Passou qualquer pelas áreas. Não, passou por todas as áreas. Normalmente é assim em todos os clubes, né? E assim, não sei como é que foi no São Paulo, mas em todo o clube é assim. Vários diretores que são da gestão do Casares saíram. O Eduardo Toni do marketing ainda está lá, né? E não respondeu ainda o porquê dessa situação toda com a camisa do São Paulo. Tudo muito esquisito, né? Então, assim, essa responsabilidade toda, a gente precisa falar, da gestão Júlio Casares. Né? Então, o São Paulo agora está tentando contornar essa situação, mas, repito, se tiver que fazer uma mudança, e não tô falando que vai ter que mudar, mas se tiver que fazer uma mudança, o São Paulo vai tomar um prejuízo muito grande. Financeiro de um São Paulo que já está todo quebrado. Isso é verdade. Se fere o estatuto de uma maneira, tipo, achei um bobeiro, criaram um grande caso sobre isso, mas se fere o estatuto... Não é bobeira não, cara. Mas se fere o estatuto, não é bobeira, tem que não, fazer cara. Acho que é bobeira. Acho que o termo não é esse, não. Bobeira não é. Não sei, eu acho um alarde falar isso muito pro torcedor grande. de São Paulo, mas conselheiro do São Paulo. Mas eu falo, se fere o estatuto, tem que mudar. É a ponto de não lançar a camisa? Fere acho a ponto que, disso? Acho que não. Porque às vezes tem essa coisa não ficou legal, ano que vem vai fazer outra diferente. Acho que não. Porque o conselho não quer que seja lançada. Pelo que eu ouvi, não acredito que vai chegar a esse ponto. Que vai chegar a esse ponto de mudar. Mas eu estou aqui falando do que eu ouvi. Porque quando o conselho fala não está no estatuto do clube, e está usando a carta ali do estatuto, é para não lançar a camisa. É um argumento para você não permitir que a camisa seja usada. É que se fere o estatuto, você não pode lançar.